Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês mais relatos do site casafantasma.org e também do e-mail assustadoramente@outlook.com. E lembrando a vocês que todas as quartas, às 10 horas da manhã, tem relato novo, então ative a notificação para você não perder. Siga o Instagram, assustadoramente@outlook.com e envie o seu relato. E se você quiser e puder, ajude o podcast no Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5. Estrada. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado. Em uma parte da estrada, havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. O lugar estava completamente abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura, e eu só percebi que era um homem. Desviei o carro assim que o vi e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça, estava quebrado. Fiquei louco da vida, quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas familiares não era uma boa mistura. Saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco e andei em direção da figura, berrando com ele. O que diabo você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já pode ter visto. Era branco com os olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem, com um rosto inumano, que tinha quase me matado, em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dela era uma coisa simplesmente aterrorizante. Parecia que ele estava completamente queimado ou que tinham jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e riu, como se estivesse ouvindo uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica. Aquilo gelou a minha alma, mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. Ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e vi aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo, a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou a um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já senti a respiração dele na minha nuca. Então sua mão agarrou meu pescoço. Eu não lembro muita coisa depois disso. Tudo que eu consigo me recordar é uma luz vindo pela estrada, se dividindo em duas e depois apitando. Aí eu caí no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não consegui ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então os meus pais entraram no quarto.
Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquela figura que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo o que quer que seja que era aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver eu estava branco, feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Fomos até onde aquela figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. Andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele, mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. Tudo que eu sei é que isso aconteceu. E eu não sei quem era o tal homem. Por que ele estava me seguindo? Por que ele estava gritando? Por que a cara dele era estranha daquele jeito? E por que ele estava parado no meio da estrada? Eu não sei de nada. Eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada à noite. Esse relato foi enviado pelo Batista de Minas Gerais. Pés atrás da cortina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar de um fato que aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Eu morava com minha mãe e meu pai. Era uma casa recém-construída. Nos mudamos para lá pelo fato do aluguel ter um custo baixo. A casa era pequena, tinha uma sala, um quarto no lado esquerdo da entrada da sala, o acesso à cozinha, onde ficava minha cama, e um banheiro. O acesso para a cozinha era fechado por uma cortina, para que quem estivesse na sala não visse a cama e o resto do cômodo. Meu pai trabalhava no interior e só vinha para casa aos fins de semana. Minha mãe fazia diárias em casa de família, era diarista e eu ia para a escola pela manhã e à tarde fazia as tarefas domésticas. Certo dia, minha mãe foi trabalhar. E ao voltar da escola, estava em casa sozinho. Comecei a arrumar as coisas, para então começar a varrer a casa. Quando afastei a cortina que cobria a entrada da cozinha, vi 2 pés bem roxos, inchados e pareciam molhados. Deixei tudo aberto e corri para a casa da minha avó, que ficava perto. Contei para ela o que eu tinha visto e ela disse que eu estava imaginando coisa porque estava com medo de ficar sozinho. Quando minha mãe chegou, eu falei o que tinha acontecido. Então, ela me falou que já tinha visto o que parecia ser uma menina abaixada no banheiro, que ficava de frente para minha cama, que ficava na cozinha, e que não me disse para que eu não ficasse com medo de dormir. Depois disso tudo, o tempo passou e eu fui esquecendo do fato, até que em uma noite levantei para tomar água, costume que tenho até hoje. Quando tirei a coberta, eu não acreditei no que vi. Lá estava a bendita menina, em pé na porta do banheiro, com o cabelo molhado. Por suas mãos escorriam água. Ela era roxa, inchada, como se estivesse se afogado. Eu travei, não conseguia nem gritar. Me enrolei todo e comecei a orar para que aquilo fosse embora. Senti o medo tomar conta de mim, um desespero. Parecia que o tempo não passava. O suor pingava na coberta, até que gritei pela minha mãe. Contei para ela, ela contou para o meu pai, que logo quando chegou, foi conversar com o dono da casa, que falou que o preço do aluguel era baixo porque ninguém ficava lá há muito tempo, devido a essas aparições, e não sabia o motivo. Havia boatos de que uma menina havia caído em um poço desativado, quando não havia muitas construções ali, e as que tinham ali compartilhavam o mesmo quintal, e a casa que morei foi construída em cima desse poço. Saímos de lá assim que meu pai terminou a construção da nossa casa. Esse relato foi enviado pelo Keverson de Maceió, Alagoas. A Mulher de Branco. Olá, meu nome é Arthur. Eu já contei o meu relato no site Casa Fantasma, mas enviei diretamente para você, pois eu adoro seu podcast. Vou explicar o contexto da minha história.
Tenho 15 anos e na época desse relato eu tinha 11. Todo fim de ano eu viajo para a roça, próxima a uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, numa casinha que fica no meio da mata fechada. A vida mais próxima era em uma fazenda que ficava a cerca de 700 metros da casa. Nessa casa ficavam várias pessoas, uns 10 amigos, e como fim de ano é época de festejar, ficávamos acordados até muito tarde. E no meu primeiro dia lá, estávamos comemorando em volta da fogueira, e pouco a pouco o pessoal foi dormindo. No fim, ficou apenas eu mais um amigo acordados. Então fui pegar o celular para ver o horário e já passavam das 3 da manhã. Então chamei meu amigo para dormirmos. Lá dormíamos na sala com os colchões no chão, um do lado do outro. Então, como estávamos no meio do mato e tão tarde, estava frio, de sair fumaça da boca. Eu estava completamente coberto até a cabeça. Passados 10 minutos, eu não conseguia dormir. Então tirei o cobertor da cabeça e vi aquele ser olhando para o meu amigo, o encarando. Era alto, branco como neve e usava vestimentas que cobriam o corpo inteiro, como um manto, também branco. Quando eu vi aquele ser, eu comecei a tremer muito e cobri minha cabeça novamente e me forcei a dormir. Na manhã seguinte, eu acordei cedo e contei para o pessoal. Eu vi um ser branco na sala, olhando para o meu amigo. No momento, ninguém deu muita credibilidade, mas ao anoitecer, fui dormir cedo, por volta das 22 horas. E, infelizmente, acordei de madrugada e vi o ser no quarto com a mão erguida, como se estivesse segurando alguém pelo pescoço. Mas dessa vez eu não senti muito medo e fui dormir novamente. Na manhã seguinte, meus amigos falaram: Eu vi a mulher de branco no quarto com a mão levantada. E desde então, várias pessoas viram. Mas eu mesmo nunca mais vi. Apesar daquele ser não aparentar ter gênero, apelidamos de mulher de branco. Não acredito que seja algo ruim, apenas estava curioso.